projeto que realiza um trabalho muito lindo aqui na cidade de Sorriso. E para isso estão conosco aqui hoje o Cleuvis José dos Santos, mais conhecido como Cléo, né? E a nossa querida Nádia Wenzel. Bem-vindos, bom dia. Nádia. Bom dia. Bom Obrigado pelo convite. Né, a gente fica lá, às vezes, escondidinho, então é bom vir contar as novidades. Muito bom. E a gente quer saber mesmo como é que foi esse 2023 para o Mãezinha do Céu. É um projeto que atende lindamente, né? Crianças, adolescentes, uma idade importante para a gente cuidar, de fato, né? A gente fala que esse 2023 aconteceu tanta coisa, né? Mas muita coisa boa, graças a Deus. Amém. Né? Vamos falar das coisas boas. Vamos conversar. O que é que nós podemos destacar, então, do ano de 2023, dos trabalhos, projetos de vocês por lá? Fiquem à vontade aí, o microfone está aberto para os dois. As oficinas nossas, nós temos como base todo o processo interno lá dentro é usado como uma ferramenta para que eles superem traumas, acreditem em si, desde o teatro, artesanato, as músicas. Então, assim, quando esse dia nós estávamos apresentando na praça, quando as pessoas veem a apresentação, falam, uau, eles treinam isso? Cara, não. A gente treina o ser. A pessoa. As dores, os traumas. E aí, assim, quando ele chega naquele momento, é porque ele já está apto. Porque a gente tem todo um processo lá dentro que é dinâmico. Eu falo, assim, que alguns processos que eu usei comigo, hoje a gente desenvolve com eles. E os trabalhos, desde a hora que chega, quando a gente recebe, acolhe a família, a gente já tem um diagnóstico ali. Um passado pelos pais e outros a partir daquilo a gente começa a desenvolver, porque tem algo que eu sempre digo para os pais, diagnóstico para mim não é destino. Então eles trazem e a partir do segundo dia a gente já começa a ver que tem um potencial enorme. E uma semana depois, os pais que trouxeram ali com toda aquela realidade, ele fala, cara, eu não sabia que ele tinha esse potencial. Está falando de problemas, entre aspas. Isso, né? Situações adversas que muitas vezes é trabalhado ali. E a gente fizemos ali um sapatinho, tudo com garrafa PETS agora. E quando eles desenvolveram aquilo, eles vieram correndo me mostrar. Olha aqui. Eu vi que eles não tinham feito algo externo. Algo interno produziu ali dentro. Autoconfiança. Ele viu a sua capacidade. Crianças que muitas vezes ao longo da história, até pelo processo familiar, foi desacreditado. Né? Alguns, acho que os que mais abortam sonhos e esperança é a própria família diante da sua realidade. E aí a gente muda todo esse cenário. Faz o resgate, no Faz caso, o resgate. dessa pessoa. Então, assim, nós temos como priori lá a família. Mas, diante da realidade, a gente foca no filho que muitas vezes, diante das situações, ele se torna um peso. E não é. É algo extraordinário. Eu falo isso aí com muita propriedade, porque alguns pais falam para nós assim, mas eu tenho 5 filhos. Não aguento mais. Cara, mas foi você que escolheu ter 5 filhos, eu tenho 3. E não é fácil. Só que eu aprendi a amar eles daquele jeito. E, assim, para mim é satisfatório. Todo dia eu me realizo quando eles têm algumas dificuldades, porque a partir delas é ali que eu me comprometo como pai. Porque você tem um filho nota 10, cara, como que você vai ajudar? Ele é sempre excelente. Mas é nas dificuldades que a gente vê o tanto que um filho precisa de um pai. E eu falo, não é ficar o mês todo com o filho. É a qualidade do tempo que você dá a ele. Você pode mudar todo um cenário. Perfeito. Né? E o feedback das famílias vem para vocês também, em relação a esses resultados já também? Vem, porque a gente trabalha as famílias, todo o processo ali, as crianças entram diante de todo o cenário e a gente já coloca eles num grupo onde que a gente trabalha tanto a espiritualidade como a educação financeira familiar, porque é uma base. Muitas vezes, no começo, eu achava tudo é espiritual. E não, muitas vezes é financeiro. Sim, né, que gera todo o transtorno. E aí, quando a gente começa a trabalhar isso daí, a gente vê que se cada um fizer a sua parte de forma pequena e simples, cara, o extraordinário acontece. E a gente não precisa ter muita coisa. A gente só precisa ter o outro. Né, que nos entende, nos acolhe, nos ama. Porque o que eu preciso de presente nesse Natal? Nós estamos vivendo um momento único agora. Eu preciso só do outro. O marido precisa da esposa, a esposa dos filhos e vice-versa. Quando os dois unidos acolhem ali e faz um banquete de carinho, afeto, cara, não precisa mais nada, isso alimenta já. E muda o cenário. Eu deixo de ficar tão ansioso querendo algo, porque eu já tenho o necessário. Que é os meus pais que me amam e me consideram. Então, eu vou querer mais o quê? A satisfação está nisso. Mas muitas vezes a gente não dá isso, daí a gente quer preencher com outras coisas. Aí muitas vezes a gente fala no processo. Tem algo que eu digo sempre para os pais que é assim, ó, isso cabe em qualquer situação.
Eu falo, o filho só respeita o pai quando ele admira. Não é poder aquisitivo, é qualidade de tempo. Um exemplo. Então, assim, eu falo de um fato, e eu fico repetindo, porque foi lá no começo, uma criança que tinha um pai que ele tomava muito, ele não tinha limites, bebia e caía. E toda a família buscava ele lá. E aí um dia eu falei, eu sempre gosto de perguntar, qual a tua história? E aí, quem é teus pais? Fala pra mim um pouco. Todo mundo tava falando de forma meio tímida. Aí eu falei, cara, quando esse menino falar, vai detonar o pai. Porque eu já tinha visto, ele tinha um carrinho de 4 rodas que algumas vezes eu emprestava para eles trazer o pai em cima. Quando eu perguntei para ele, ele ficou de pé. Ele falou, cara, o meu pai, ele rema pra caramba. Ele é um herói. Meu pai não tem medo de nada. Eu fiquei impressionado com aquilo. E ele era senhor, por favor, e papai. Com toda aquela realidade. Porque ele admirava o pai em algum setor. Agora, não importa o poder aquisitivo teu. Se ele não te admira em algo, ele vai te desrespeitar publicamente. Então, assim, eu falo que o afeto ele pode mudar tudo dentro de um cenário. Né? E, agora, falando de todo o processo para a gente manter aquela casa, vou deixar para a nossa presidente, a Nádia, porque foi acima da média esse ano. Que bom. As respostas da sociedade dentro daquilo que a gente entrega. É só por isso que é possível a gente realizar tudo que a gente realiza. Eu Mas pedi de resultado e ele trouxe a resposta principal, né, Nádia? Que é o resultado do ser humano, né? Que é talvez o mais difícil de conseguir. É isso aí. Né? Quando o Clóvis fala Fala da com família, né? Uhum. Não tem como, né, a gente substituir. Mas a Mãezinha do Céu, ela tá ali para dar esse apoio. Não é só para criança, para adolescente. E resgatar o caminho, talvez, de união dessa porque família. Às vezes né? é isso, né? Falta ali uma pitada. E aí, quando chama todo mundo para conversar, e aí, às vezes, alguma coisa ali tá barrando, tem um entrave, e ali a gente consegue descobrir, né? Então, tem toda essa equipe de apoio, psicólogo, assistente social, tem todos os professores, né, das oficinas, e fora os voluntários e amigos, né, que também estão sempre lá. Mas o objetivo principal mesmo é a gente não deixar esse sonho deles, assim, perder, né? Porque, como a gente fala, na família, às vezes, o pai tem que trabalhar, tem um monte de coisa para suprir dentro da casa, e aí acaba que poda um pouco esse sonho, né? E ali não, a gente quer trabalhar a criatividade, a gente não tem uma pressão de ter que ensinar eles, né, geografia, matemática e tal, mas a gente tem que ensinar para eles valores, ajudar a família, na verdade, né? Sim. Hoje a gente tem o encerramento, né, lá na Mãezinha do Céu, às 19 horas, todos estão convidados, inclusive, porque tem a apresentação deles, e eles vivem fazendo um teatro, cantando e dançando, e música, e a percussão, né, que faz um sucesso. Mas, falando desse ano de 2023, a gente foi muito abençoado, né, é um trabalho de 23 anos que já acontece, né, a Mãezinha do Céu está bem consolidada aqui em Sorriso. Nós tivemos assim muitas alegrias, visitas de outras cidades, né, vindo conhecer a instituição, porque acreditamos que é um trabalho sério, né, com responsabilidade. Há várias empresas fazendo eventos e né, promovendo. Ontem a gente teve um do espetinho e as pessoas chamam a gente para participar. Então, assim, o resultado financeiro foi muito bom. Graças a Deus, né? Porque é um dos gargalos hoje é manter uma instituição. Quantos alunos lá vocês têm? Quantas crianças? A gente atende quase 200 crianças, né? De que idade? De 4 a 16 anos. 4 a 16. É uma faixa bem grande. Assim. E a gente percebe assim, né? Que hoje os de 14 anos já querem sair para trabalhar, né, para ajudar a família e isso ter as coisas deles. Também, é maravilhoso. Sim. E aí vem com o projeto do Sorriso Legal, né? Já entra no que aprendiz. a gente participa também e eles têm aula, né, toda semana. E a gente percebe que falta jovem, né? A gente fala que tem um jovem que está estudando e tal, a empresa já vem atrás. Olha só. Então tem oportunidade, Sorriso abre a porta. Talvez as pessoas só precisem realmente olhar um pouco mais, né? Para o que está disponibilizado. Sim. Né, gente? Tem uma coisa que eu, como presidente, às vezes ouço bastante, assim, as pessoas falam. Não, mas a Mãezinha do Céu já ganha bastante coisa, né?
é uma instituição consolidada, é grande e tudo mais. Eu falei, gente, mas olha só, quanto mais as exigências, né? Maior o custo para manter. Maior o custo, né? O número de colaboradores, hoje a gente chega perto de 20 colaboradores. Direto trabalhando com vocês, olha só. São contratados, né? É uma folha de pagamento pesada. É uma folha de pagamento pesada. Então, para a gente conseguir promover tudo isso, esse desenvolvimento para as crianças e para os adolescentes, tem um custo, né? E a gente tem noção disso, né? Por isso que a gente trabalha pesado para fechar a conta todo mês aí. E o pagamento que vale mais é esse brilho no olho ou é o que entra lá na conta do banco? Essa é a dúvida, né? Quem faz o trabalho de voluntário tem esse lado, né? Nossa, é verdade. Porque a gente quer, na verdade, e a gente fica muito contente quando a gente tem resultados, que tem um aluno nosso que está na Índia. Né, que foi num intercâmbio, vai passar o ano inteiro lá, porque estudou inglês e tinha ótimas notas, né? Então é um reconhecimento. Então a gente já fica feliz também. E aí eu acho que o dinheiro é consequência, a gente precisa dele para manter tudo isso, mas o que nos move é esse amor aí. E a comunidade de Sorriso também abraçou a causa junto com a instituição e continua colaborando. Continua, acho que e a gente sempre quer que mais pessoas venham junto com a gente, né? Dê as mãos aqui para a gente ir junto, porque todos nós da diretoria somos voluntários, né? Todos temos outra função, fonte né? de renda para manter a família, a vida, enfim, e colaboram com e assim, casa. quando tem mais pessoas ajudando, né? Fica mais leve. Então a gente convida as pessoas porque todo mundo quer fazer o bem. Eu acredito nisso, sabe? E fazer o bem faz bem pra gente. Faz bem. Então. E às vezes você acha que você tem que ir lá fazer uma coisa grandiosa. E não é. É só ir lá, chegar e dar um abraço em alguém, você já está fazendo o bem. Então. Hoje, agora, nós estamos lá com um evento, uma ação que é mensal. Todo final de mês a gente faz. Hoje a gente está fazendo já porque eles encerram hoje. Então, é aniversariante do mês. É um marco. Mas a gente foi trabalhando esse processo. Desde a ansiedade da criança quando tinha doce, algumas empresas parceiras nos ajudam, e eles ficavam muito ansiosos. Na fila empurrava. A gente já parava, a gente tem que melhorar isso daí. Por quê? Porque daí ia falar, não, mas isso é coisa de criança. Não é. A gente acredita nisso. Porque se eu não trabalhar esse sentimento agora, essa forma dele ser, não deixar o outro passar na frente, até por ser maior, ser mais forte, isso a gente vai ter um pai agressivo lá na frente, a gente vai ter um motorista também lá no trânsito que não vai dar lado, não vai dar vez, ele vai acelerar. Na hora que ele poderia ser gentil e deixar o outro passar. E a gente vê muito isso, caso tem hora que um carro está saindo da garagem, o cara vem e acelera, ele poderia parar um pouco para o outro sair, até seria uma forma de evitar. E a gente vê que houve todo um processo lá que não foi trabalhado, e aí a gente vê o resultado de um cidadão ali falta cheio gentileza de lá dores. Na ponta, né? Então, assim, ó, nós temos uma preocupação enorme com isso. Por quê? Porque todas as crianças que passam pela nossa vida, a gente sabe que não foi alial. E não foi o acaso que trouxe. Foi encaminhado. Muitas vezes foi algumas dificuldades. Para quê? Para que eu melhore esse ser humano. E amanhã transforme o mundo num mundo melhor. Amém. A partir das ações dele. Né? Então, assim, isso a gente, todo momento, todo mês a gente para e fala, e agora? O que a gente vai fazer com esse cenário? E a gente se prepara e convida até algumas pessoas para que trabalhem isso, porque assim, ó, desde do parabéns, o abraço e o carinho ali, a gente sabe que a gente vai melhorar o mundo dessa criança. E a partir dela lá, o mundo que ela vai criar a partir das suas atitudes. Hoje a gente vê aí jovens muitas vezes querendo quebrar tudo, por quê? Faltou lá. As memórias dele que tem é de frustração, ódio, rancor, desespero e agonia. Então a gente... Todo o processo nosso, ele visa isso. Trazer de volta aquele ser. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de continuar falando, mas não dá. Então, eu vou agradecer e pedir para vocês reforçarem o convite e dizer que a Sorriso FM está sempre de portas abertas. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá no Mãezinha do Céu. Posso fazer uma oração aí para encerrar? Vamos. É uma oração chave, essa oração você não vai ouvir em lugar nenhum. A gente fez interna lá dentro. Primeiro quero dizer isso, fazer um pedido rapidinho. Se você tem móveis, roupa, calçado, qualquer... manda para nós lá, que é uma das fontes de recursos lá. Nosso bazar está bem ativo. Nosso bazar é ativo. Para ser voluntário, estão perguntando, é só chegar lá, né? Só chegar lá. Tá.
Diga. Essa oração é bem simples. Se você estiver em casa aí, eu gostaria de ter que separasse e refletisse sobre ela, porque ela nos leva a ter uma reflexão e entender se através de nós mesmos, do nosso espaço, a gente está gerando algo. Ela diz assim, ó, que no meu andar o Senhor evangelize, que no meu agir o Senhor se manifeste, que no meu jeito de ser o Senhor cure e liberte, e que nas adversidades consiga eu ter as mesmas atitudes que Jesus teria estando no meu lugar. Se a gente refletisse sobre isso, o mundo seria melhor. Em casa, na família e principalmente na sociedade. Então eu desejo a todas as pessoas que têm mantido aquela casa com muito amor, porque cada ação lá de doação eu vejo um gesto de carinho. Eu desejo a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que venha 2024 e que Sorriso seja pautado por grandes exemplos, como é a Mãezinha do Céu, hoje visitado por várias pessoas. Ontem a gente estava com Alta Floresta nos visitando, União do Sul semana passada, prefeitos de lá querendo levar esse extraordinário desse trabalho para os seus locais. Então, fica aí a nossa gratidão, porque é sorriso, essa generosidade que mantém aquela casa. Então, um Feliz Natal a todos. Isso aí. Venham nos conhecer, né? Que acho que vai ser importantíssimo. Passa o endereço, então, presidente, para quem quiser ir lá. É a Rua Dona Benta, 1201. 1201. Dona Benta, 1201. É no Jardim Amazônia.